Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus, nesta quarta-feira, onde nós nos reunimos aqui com um propósito muito especial. Estudar a Bíblia, louvar o nome de Deus através das músicas, mas de uma maneira muito especial a gente tirar um tempo para buscar a presença de Deus através da oração. Nós chamamos a quarta-feira de oração dentro dos programas de cultos da Igreja Adventista, do sétimo dia. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando via internet e dizer que é sempre uma alegria saber que nós temos uma segunda igreja que acompanha os cultos aqui da nossa igreja, que são o pessoal que está em casa assistindo pela internet. Eu quero cumprimentar a todos, desejando uma boa noite e que Deus possa alcançá-lo aí onde você se encontra. E que os anjos de Deus possam estar assistindo junto com você nesta noite o programa e o culto aqui proferido. Eu quero mandar um abraço muito especial para a irmã Lígia Oliveira. Eu acho que a maioria aqui dos irmãos a conhece. Ela é viúva do pastor Enoque de Oliveira, mãe da irmã Vera, esposa do irmão Ailton. Domingo passado nós estivemos com a equipe da Novo Tempo fazendo uma reportagem sobre os 120 anos da educação adventista na América, que neste ano se comemora na Argentina, e no ano que vem se comemora 120 anos aqui no Brasil. E a história da educação adventista começou aqui em Curitiba, no Bom Retiro. E a Novo Tempo estava fazendo uma série de reportagens, e na época, ela, quando esposa do pastor Enoque, ajudaram produzindo livros e colocando o recurso desse livro para a construção do Colégio do Bom Retiro, que hoje é o colégio do CCA, bem conhecido por todos vocês. Então, eu quero mandar um abraço carinhoso para a irmã Lígia, que gentilmente cedeu a entrevista nesse domingo passado, e ela disse que sempre está ligada nos cultos aqui, até porque ela não pode vir à igreja em função da sua idade e também da sua enfermidade. Mas, queridos irmãos e amigos, nós queremos cumprimentá-los e dizer que é muito bom ter a sua presença aqui nesta noite. E eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui que está visitando a nossa igreja pela primeira vez? É uma visita que veio pela primeira vez. Lá no fundo tem uma pessoa que está nos visitando pela primeira, ali. Eu gostaria que, mesmo que a gente faz isso no sábado, que a gente fizesse hoje na quarta-feira. Alguém que está próximo dessas duas pessoas aí, por gentileza, cumprimente, dê um abraço e diga para eles que é muito bom tê-los aqui assistindo a programação da Igreja Central de Curitiba. Eu quero convidá-los para que a gente abra as Bíblias, vamos abrir as Bíblias no livro de Jó. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, por gentileza, podem abrir no primeiro capítulo de Jó. No primeiro capítulo de Jó. Nós vamos estudar alguns aspectos da história deste personagem. É claro que, pelo tempo aqui disponibilizado na quarta-feira, a gente não vai poder avançar muito. Mas tem alguns aspectos extremamente importantes que eu imagino serem oportunos para nós como cristãos e filhos de Deus, vivendo no período do mundo em que nós estamos vivendo, na história deste mundo. Muito importante a gente tirar da experiência de Jó, lição para a nossa vida pessoal, para a nossa vida particular como cristãos. E antes da gente fazer a leitura da Bíblia, eu quero convidá-los mais uma vez para que fechem os seus olhos, para que a gente busque a presença de Deus, para que a gente possa entender a sua palavra. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua casa para, juntos como Tua família, como Teus filhos, ao estudarmos a Tua palavra, que possamos compreendê-la através da iluminação do Teu Espírito Santo. E que a experiência de Jó sirva para fortalecer a fé de cada um de nós e, acima de tudo, a esperança na volta de Jesus a esta terra. É o que Te rogamos humildemente, não por mérito, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido inicialmente para lermos Jó capítulo 1, no verso 1. A Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Após lermos este verso introdutório, eu gostaria de contextualizar um pouco, ou melhor, situar os irmãos e amigos segundo aquilo que já foi pesquisado acerca desse personagem da Bíblia. Há muitas pessoas que não creem na Bíblia, e algumas delas dizem que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tudo é uma invenção, uma parábola, e que os fatos realmente não aconteceram,
que isso é uma invencionice do mundo cristão. Nós que somos cristãos, cremos piamente que a palavra de Deus é inspirada. Ela foi escrita por homens, inspirada por Deus. E esses livros foram reunidos para que pudessem servir de norte, de direcionamento para aqueles que creem, acima de tudo, na graça e na misericórdia de Cristo Jesus, e vão trilhar esse caminho, confiando acima de tudo na sua breve volta a este mundo. A história, os pesquisadores dizem que Jó viveu no período profético da história deste mundo. Esse período profético, por que a gente pode constatar isso? Porque só no período sacerdotal que se oferecia sacrifício. E mesmo Jó, não vivendo um pouquinho antes de Abraão, segundo os pesquisadores, ele oferecia sacrifício. E se vocês tiverem calma de ler em casa, vocês vão perceber que Jó era um homem tão íntegro, tão reto e tão justo, que ele se preocupava com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus, mas ele se preocupava muito com seus 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. E ele oferecia sacrifício a Deus, pedindo intercessão pelos seus filhos. Então, como ele tinha esse costume de oferecer sacrifício, a história, os historiadores constataram que ele viveu no período profético, no período perto do período de Abraão. E ele realmente existiu, não é uma parábola. E o livro de Jó, ele foi escrito de uma maneira assim poética. E os historiadores que conseguem pesquisar chegaram à seguinte conclusão, que ele naturalmente foi escrito no hebraico, e pela sua estrutura, dentro do epílogo, da mensagem, praticamente da narrativa da história, e depois do prólogo. Tem toda uma estrutura montada de acordo com o povo que vivia naquela época. Então, uma série de fatores que comprovam a realidade desse livro, que Jó realmente existiu, porque as pessoas ficam pensando, Jó é um super-herói que inventaram por aí, porque nenhum homem tem a capacidade de suportar todas as provas que ele suportou. Mas realmente a Bíblia nos comprova, e alguns fatos históricos comprovam que realmente ele existiu. E nós estamos falando isso, que pode ser que alguém esteja na internet, e quando a gente vai pesquisar isso, tem muitas pessoas que dizem, tudo isso aí é invencionista, tudo isso é parábola, isso de fato não existiu. Mas a Bíblia nos comprova, e alguns fatos históricos realmente revelam que isso aconteceu. Bom, situando vocês neste período, outra coisa, foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Há alguns pesquisadores que questionam isso, dizem que Gênesis foi o primeiro livro. Não, Gênesis é o livro que narra o primeiro momento da história da existência do ser humano. O livro de Jó foi o primeiro livro escrito na Bíblia. E a história de Jó, e alguns acham que foi Moisés, outros acham que foi Salomão, outros acham que foi alguns poetas que viveram no período profético, mas tudo leva a crer que foi exatamente Moisés quem escreveu a história de Jó. Tem um aspecto muito relevante na história de Jó, porque ela sai de um cenário, vamos dizer assim, real dos seres humanos, vamos pensar assim, no micro, na realidade ali de Jó, da sua família, na terra onde ele morava, e de repente ele toma uma dimensão cósmica, vai para o universo. E nós vamos perceber nesses 3 versos iniciais que a gente vai considerar, o perfil de Jó, e como as pessoas que se relacionaram com Jó, puderam constatar acerca do seu caráter, que homem era Jó. Bom, como nós já começamos no verso 1, do capítulo 1, diz assim, havia um homem na terra de Uz. Então aqui quem está se referindo a Jó é o escritor do livro de Jó. E ele narra essa história como se alguém tivesse contado para ele, e ele faz apenas o registro da história de Jó. E ele diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Quem constatou a integridade, a retidão deste homem, foi as pessoas que conviveram com ele na sociedade onde ele estava inserido. Tanto que o escritor diz o seguinte, o seu nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Portanto, no ambiente onde Jó convivia, na sociedade onde ele estava inserido, as pessoas constatavam isso no caráter de Jó. Ele era um homem íntegro,
E íntegro, a palavra quer dizer o seguinte: sem mistura. Sem mistura. Ele não deixou se contaminar pelo mundo que ele estava vivendo. Ele se manteve íntegro. Íntegro. Reto, justo e bom. Quem constatou isso no caráter de Jó foi a comunidade, a sociedade onde ele estava inserido. E eu fico pensando, será que eu, Laureci Bueno do Canto, posso ser observado pelas pessoas com as quais eu convivo e elas possam dizer isso de mim? Pense você. Será que as pessoas com as quais você se relaciona, seja no trabalho, seja na igreja, seja no mundo dos negócios, e as pessoas, ali está indo um homem, ali está indo uma mulher íntegra, justa, reta e boa. Pense sobre isso. Vamos continuar avançando e ler um outro verso da Bíblia, que agora toma uma dimensão universal, cósmica. Só para contextualizar, enquanto essa história de Jó estava acontecendo, Satanás, indignado, porque ele via a prosperidade de Jó, e Jó era um homem extremamente rico, muito rico, de muitas posses, e tudo era alegria, tudo era felicidade na vida de Jó, porque Deus o abençoava. Só que Satanás, incomodado com isso, subiu até o céu, e o tempo não permite, porque alguém diz, por que Satanás subiu até o céu? Rapidamente, Deus é um Deus justo. Quando Adão e Eva cometeram o pecado no jardim do Éden, e Adão era para ser o representante da terra diante do céu, quando ele cedeu à tentação, quem se tornou o representante da terra junto a Deus? Quem, queridos? Satanás. E quando se reuniram os filhos dos homens numa convenção no céu, quem se apresentou lá? Satanás. E Deus, como um Deus justo, ele não impediu o acesso de Satanás, porque naquele momento, temporariamente, era Satanás o representante desta terra. E Deus olha para Satanás, preste muita atenção sobre isso, e ele fala assim, no versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, nós estamos saindo de uma situação aqui do mundo, uma situação localizada aqui no planeta Terra, no espaço onde nós estamos vivendo. Jó, as pessoas observavam e podiam afirmar dele exatamente isso, um homem justo, íntegro, reto e temente a Deus. Só que Deus lá do céu, observando a Jó, quando conversou com Satanás, expressou a mesma verdade sobre Jó. Deus lá no céu. Já observou meu servo Jó, como ele é justo, íntegro e bom e reto? E eu fiquei pensando, como Deus está vendo eu e você? No dia de hoje, nesta quarta-feira, depois de um dia de trabalho, nós vamos à igreja para ter um encontro com Deus. Como que o anjo, eu fico imaginando assim, que está narrando para Deus como foi o meu dia? Como foi o seu dia? Será que ele poderia dizer para Deus, observei lá e o Laureci foi um homem justo, íntegro, reto e bom. Já pensaram se Deus, ao olhar para você e para mim, pudesse dizer isso? Da mesma forma como ele se referiu a Jó? Que coisa extraordinária seria. Mas nós estamos aqui porque nós queremos ser Jó. Sim ou não? O modelo de Cristo. Vamos seguir um pouquinho mais avante. Claro que a história de Jó tomou uma guinada muito radical. Tudo na vida dele estava acontecendo de bom, maravilhoso, e a gente não vai entrar no mérito da questão, até porque o tempo não permite, mas a gente sabe que depois disso, Satanás contra-argumentou com Deus, assim, não, mas como é que ele não vai ser feliz, como é que ele não vai ser fiel a ti? Ele tem de tudo na vida. Ele tem uma família organizada, tem 10 filhos, tem uma esposa amável, tem tudo o que ele precisa, ele é rico, como é que ele não vai ser temente a ti? Assim é muito fácil. E para aqueles que já tiveram um mínimo de contato com essa história, sabe que a partir daquele momento, Deus autorizou a Satanás a provocar um tsunami na vida de Jó, mas não matá-lo. Pode tocar na sua pele, na sua carne, mas você não pode matá-lo. Eu queria só que vocês pensassem junto comigo. Deus tem um interesse no ser humano, de salvar e de ver o ser humano feliz.
Satanás tem um sentimento totalmente oposto ao de Deus. Ele quer ver o ser humano triste e infeliz. E tudo que ele puder fazer para você ser uma pessoa infeliz, ele vai fazer. Ele vai fazer. E ele vai usar de todos os meios, inclusive levar você ao sofrimento, à angústia, à solidão, à depressão, à tristeza, o desemprego. Mas uma coisa importante, você precisa confiar em Deus na bonança e na adversidade, no tempo bom e no tempo ruim. E a partir dali, a vida de Jó foi uma tragédia. Ele perdeu todos os seus bens, os seus filhos estavam todos reunidos numa festa, se vocês puderem ler em casa, leiam com calma, todos eles foram mortos. E, finalmente, ele foi acometido de uma enfermidade terrível. O seu corpo virou em chagas, purulentas. E ele tinha mau cheiro. Nós vamos continuar lendo a narrativa e vamos ler exatamente no capítulo 2, no versículo 9. Quando ele estava vivendo esse momento extremamente difícil, complicado e até humilhante, ele estava à porta da tenda da sua barraca, quando a sua mulher, no versículo 9, olha para ele e lhe diz assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. As duas primeiras, vamos dizer assim, expressões relacionadas a Jó, ele estava vivendo um momento agradável. Quando o narrador contou o princípio da história, um homem íntegro, reto, justo e bom. Quando Deus observa do céu, conversa com Satanás, observou meu servo Jó, homem justo, íntegro e bom. Satanás diz assim, não, tu cercou ele de coisas boas, ele só pode ser íntegro a você. Só que nesse exato momento da história de Jó, e Deus diz assim, você não toca na sua vida, qualquer outra coisa você pode fazer. Inclusive Satanás teve a autorização de Deus de não somente matar os seus filhos, mas ele teve a autorização também de matar a sua esposa. Há alguns maldosos por aí que traduzem da seguinte maneira: a mulher ficou viva para colocar ele em tentação. Ninguém tem como comprovar isso. Mas o fato é que ele não tocou na vida da mulher de Jó. E naquele momento as pessoas costumam fazer uma avaliação dela e dizer assim, que mulher incrédula, que mulher com falta de fé. Mas aqui tem um pensamento meu, muito particular, tá? Qual é a esposa que gostaria de ver o seu marido apodrecendo diante dos seus olhos? E a gente acha que ela foi muito infiel a Deus. Na realidade, ela queria terminar com o sofrimento do seu marido, porque ela não conseguia mais conviver vendo ele daquele estado. E ela diz assim, mas ela disse uma coisa que é extremamente importante. Tu ainda conservas a tua integridade? Querido, se ele era íntegro, justo e reto diante de Deus, numa situação favorável, agora que estava tudo desfavorável, ele tinha tudo para desistir da sua confiança em Deus e abandonar a sua integridade. Porque ele estava morrendo. Mas ele se manteve. Mulher, tu falas como uma nécia, como uma louca. Assim como Deus deu, ele pode tirar. Queridos, a história de Jó ficou escrita e registrada na Bíblia justamente para que eu e você, exatamente na época em que nós estamos vivendo, um pouco antes da volta de Jesus, não venhamos a desfalecer na fé se os problemas começarem a bater a porta da nossa casa. A gente vai visitar pessoas que estão passando por doenças como câncer, que não fazem parte da nossa família. A gente vai lá, canta uma música, ora e pede a Deus que, se for da sua vontade, que cure essa pessoa. Isso é um tipo de sentimento. Mas quando você vê a doença na sua casa, o seu filho, a sua esposa, o seu pai, o seu irmão, como que fica nesse momento a sua relação com Deus? Você desanima, perde a confiança em Deus,
desacredita nas suas promessas, abandona, inclusive, a igreja, achando que Deus esqueceu de você. A história de Jó ficou registrada na Bíblia para que eu e você, independente das circunstâncias que a gente possa enfrentar na vida, a nossa fé não desfaleça. E ela permaneça firme e confiante na graça e na misericórdia de Deus. Depois, vocês vão ler a história, 3 amigos muito especiais deles foram visitá-lo. E é interessante, né? Se vocês lerem a história, eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada, absolutamente nada. Só ficaram acompanhando e assistindo o sofrimento do seu amigo Jó. Quando eles começaram a conversar com Jó, eles começaram a pecar. Porque eles não pode ninguém sofrer como você está sofrendo sem ter cometido pecado. E começou uma série de discussão, mas que eu não vou me deter nessa noite sobre isso. Mas no meio desse debate, dessa discussão, eu queria convidá-los para lerem Jó 19, versículo 25, 26 e 27, por gentileza. Quando ele estava sofrendo, quando ele estava todo ele enfermo, da planta do pé à cabeça, no meio da discussão entre os amigos Zofar e Elifaz e outro amigo Eliú, olha o que ele diz, que para mim é um dos melhores e mais bonitos versos da Bíblia. Capítulo 19, versículo 25, 26 e 27. Todo mundo descobriu aí? Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Queridos, no meio do tsunami, no meio da provação, da sua maior angústia, enquanto seus amigos tentavam descobrir na sua vida algum pecado que tivesse causado todo esse sofrimento, e eles achavam que Deus o havia abandonado, Jó faz esta declaração: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre esta terra. Ainda que eu perca a minha carne, na minha pele, na minha carne verei a Deus, e como meu coração anseia por isso. Queridos, até o momento da história de Jó, não havia nada escrito sobre Deus. Tudo que Jó sabia sobre Deus foi contado de geração para geração. E segundo os historiadores, ele viveu no 5º século do começo da existência deste mundo. Não tinha nada escrito sobre Deus. O que ele sabia sobre Deus era que havia ouvido falar de geração para geração. E ele tinha essa confiança em Deus de uma maneira absolutamente extraordinária. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre esta terra. Eu quero crer que se não tivesse nenhum outro livro da Bíblia escrito, apenas o livro de Jó, nós iríamos entender perfeitamente o plano da salvação. De um lado, Satanás querendo nos destruir, e de outro lado, Deus querendo nos salvar. Deus tentando prover todos os meios e recursos para que a gente continue confiando nele, e Satanás criando tudo que é tipo de situação para o ser humano desistir e de confiar em Deus. Mas quando Jó revela esta expressão, ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre esta terra. É a primeira declaração bíblica sobre a volta de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Querido, que momento da sua vida você está passando? Está tudo bem e você é uma pessoa íntegra, justa e boa? Ou as coisas não estão tão bem assim e você consegue se manter justo, íntegro e bom? Com aquela confiança de que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará. Como tem sido a sua experiência com Deus? Se porventura a prova, a dificuldade, a doença vier bater a porta da sua casa, qual vai ser a sua experiência com Deus a partir de então? A mesma de Jó? Ou quem sabe desanimando? Deus queira que você se mantenha firme, confiante na promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês bem rapidinho, porque nós já precisamos terminar, alguns
textos da Bíblia que falam que nos últimos dias e na história do cristianismo, o justo viverá pela fé. Não vou ter tempo de ler, procurar na Bíblia, mas Gálatas capítulo 3, 11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele, prestem atenção, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Abacuque 2,4 diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Vejam só a harmonia da palavra de Deus. Não é reta. Jó era um homem reto. Eis que a sua alma está orgulhosa, não reta, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Outros traduzem dizendo: o justo viverá por fé. Eu quero pular lá para o final do livro de Jó, no capítulo 42. Depois de toda a prova, depois de toda a luta que ele sofreu, que ele viveu, nós sabemos que Deus se apresentou para Jó. Se apresentou. Olha o que depois que Deus conversou bastante com Jó, Jó no capítulo 42, ele começa a confessar diante de Deus, dizendo: eu não sei nada dos teus planos. Na realidade, eu não tinha nem como expressar qualquer tipo de conceito ou conselho, porque eu não conheço nada. Na verdade, eu não entendia de nada. E aí no versículo 5, queridos, eu queria que vocês prestassem muita atenção no capítulo 42. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Antes ele tinha ouvido falar sobre Deus, mas mesmo assim a sua confiança era absoluta em Deus. Mas depois que toda aquela prova que ele viveu, Deus se apresenta para ele, conversa com ele e diz: antes eu só ouvira falar sobre você, agora eu estou te vendo. Se vocês continuarem lendo o capítulo 42, diz assim que Deus devolveu tudo para Jó, em dobro. Se ele tinha 10 mil camelos, agora 20. Eu estou só falando hipoteticamente, que a minha memória não consegue lembrar de tudo. Se ele tinha tantas mil ovelhas, ele ganhou o dobro disso. Quantos filhos Deus devolveu para Jó? 20? Valeu o raciocínio lógico da Camille, aluno lá do CCA. Mas ele não devolveu o dobro, Camille. Quantos filhos ele deu? 10. Rigorosamente 7 meninos e 3 meninas. Estima-se que Jó viveu perto de 200 anos. Alguns calculam 150, 180, 200 anos. Mas ele morreu de velho. E eu fiquei pensando assim: por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Algumas coisas eu queria que você saísse daqui desta noite pensando o seguinte: hoje nós só ouvimos falar e a gente lê sobre Deus. Mas nós vamos chegar um momento que a gente vai ter a mesma experiência de Jó. Senhor, nós só ouvíamos falar, mas agora nós te vemos face a face. Amém? É por isso que estamos aqui, porque nós confiamos nessa promessa e temos esta certeza. Agora, tem coisas, queridos irmãos, que Deus vai nos devolver e vai nos dar aqui nesta terra. E tem outras que só na eternidade. Sabe quando que vão acontecer os outros 10, Camille? Quando Jesus voltar. Ele vai ter os 10 que já morreram com o tempo, e vai ter os 10 que morreram primeiro. Tem algumas coisas que você ainda não recebeu de Deus e que você quer receber? Algumas coisas Deus vai dar para você nesta vida. As outras você precisa confiar piamente que Ele vai te dar quando Jesus voltar. Querido irmão, querido amigo, querido jovem, que a nossa fé não desfaleça, que ela permaneça firme e confiante na promessa de Cristo Jesus, porque segundo a Bíblia, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele retribuirá cada um segundo a sua obra. Confie no Senhor, permaneça fiel, e com certeza, Jesus em breve voltará, e Ele dará a cada um de nós a recompensa da vida eterna, junto com aqueles que acreditaram como nós, com os nossos familiares que confiaram na palavra de Deus. Jesus está voltando, e que a nossa fé permaneça inabalável, para a honra
e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.